Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciamos agora, hoje, mais uma semana, não é? Uma semana de lutas, mas também uma semana de certezas, a certeza de que Deus está conosco. Gostaria que nós cantássemos isso agora. É um hino do nosso inário, o hino 109, que fala do nosso bom pastor e é uma oração cantada. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. E diz o coro, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Este hino dá, na segunda estrofe, uma grande razão para esse pedido nosso a Deus, né? Que nós queremos o nosso Salvador junto conosco. Ele diz: quero o Salvador comigo, que fraca é minha fé. Cada vez menos temos que confiar, ou melhor, cada vez mais temos que confiar menos em nós mesmos. Cada vez mais temos que confiar absolutamente, totalmente no Senhor. Vamos cantar então, irmãos? No 109, o bom pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, do desgosto e do prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém. Vamos orar neste momento. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós queremos que o Senhor esteja sempre conosco, porque fraca é a nossa fé, porque nós atravessamos por lutas, ó Deus, em que a nossa fragilidade vem à tona, fica evidente. Por isso, ó Deus, constatamos a nossa limitação, a nossa necessidade do Senhor nas nossas vidas. Em tantas áreas, ó Pai, nós carecemos da Tua mão. Deus, iniciamos mais uma semana e te pedimos, ó Deus, a Tua bênção. A começar agora, nesta devocional, a bênção do entendimento da Tua palavra.
Teu Espírito, ó Deus, que habita em nós, abra o nosso entendimento, desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra, as maravilhas da tua lei, mas também, ó Deus, que o Senhor nos tome pela mão, nos conduza durante todos os dias desta semana, porque, ó Deus, sem ti nós nada podemos fazer. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 33. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28. Nós vamos, então, dar sequência ao estudo que tivemos na última devocional, semana passada, sobre o que a Bíblia fala acerca dos transtornos mentais. Daniel 4, a partir do 28, nos diz: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Irmãos, como eu disse no primeiro estudo sobre os transtornos mentais, nossa última devocional, nós vimos várias coisas muito importantes. Começamos analisando que a doença pode ter aspectos positivos, e de fato tem coisas positivas nela. É algo que nos machuca, mas é algo que acrescenta as nossas vidas, não é? Vimos que a doença nos ajuda a lembrar da nossa morte, da nossa fragilidade e da nossa limitação de dias, né? Vimos também que a doença cria prontidão para ajudar o outro. Quando nós somos tomados pela doença, parece que o nosso coração fica mais tratável, não é? Enxergamos as dores alheias com outros olhos. A doença também, falamos sobre isso, ela desafia a própria ciência, né? Na pesquisa, na busca de soluções para tantas outras enfermidades. E até chegamos a falar que a doença e a morte produzem até o equilíbrio social. Vimos também, irmãos, que quando se trata de transtornos mentais, a Bíblia é clara em dizer que o próprio Deus envia transtornos mentais para disciplinar o seu povo. Quando Israel, o povo de Deus, se afastava dele, das suas leis, o povo era tomado por angústias. Deus tirava a paz e mandava perturbação de espírito. Nós vimos também e fechamos dizendo, né, portanto, que transtornos espirituais podem ter origem espiritual. Agora eu gostaria de, então, na sequência, analisar outras coisas. Com base no texto que lemos agora, do livro do profeta Daniel, nós somos levados a entender que Deus envia transtornos mentais para quebrar o orgulho, a prepotência, a arrogância das pessoas. Deus faz isso, então, não apenas com o seu povo, mas com os homens em geral. O texto aqui cita Nabucodonosor, que era até então um descrente, um ímpio, alguém que vivia sem se preocupar com Deus, com a lei de Deus, né? E aqui Deus é apresentado, então, como aquele que julga os homens em geral com o juízo da loucura, dos transtornos mentais. O caso aqui, como eu falei, do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E é interessante, irmãos, que ele mesmo narra a sua própria experiência, né? O texto mostra isso. Ele fala que todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor
estava passeando no Palácio Real, e aí ele começou a se gabar, não é? Eu não sei se você notou, na leitura eu fiz até questão de carregar nessas expressões de Nabucodonosor, quando ele ali do palácio, né, vamos pensar assim, no terraço do seu palácio, olhando o seu reino, ele disse, olha, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, a glória da minha majestade. Um homem tinha realizado grandes feitos, olhando assim com os olhos humanos, e agora estava se gabando, repito, de tudo que tinha feito. Logo na sequência, em seguida, enquanto ele falava ainda, veio uma voz do céu. Ah, irmãos, nenhum ser humano é autônomo, não é? Em relação a Deus. Existe um Criador, existe um Senhor de todas as coisas. E logo enquanto esse rei prepotente, arrogante falava, desceu uma voz do céu que dizia: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Perdeu, como se diz, né? Então serás expulso de entre os homens, a tua morada será entre os animais, até que aprendas que o Altíssimo é quem domina sobre o reino dos homens, que o Altíssimo é quem distribui o poder a quem ele quer. Como se dizia antigamente, lapada, não é? E lapada. Muito bem. Pela graça de Deus, Nabucodonosor reconheceu que a sua loucura temporária foi uma punição do Deus vivo, por causa exatamente da sua arrogância, da sua soberba. Ele foi acometido do que hoje se acredita ser uma síndrome intitulada licantropia. Uma síndrome que leva a pessoa a pensar e também a agir como se fosse um animal, por exemplo, como se fosse um lobo. Graças a Deus, irmãos, a narrativa registra que depois de um período, veja bem que foi citado aqui 7 tempos, né? Não é isso? Qual é o versículo que nós lemos aqui? Deixa eu me referir, sim, no versículo 32. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Não sabemos se foram 7 semanas, se foram 7 meses, 7 anos, nós não sabemos. Mas passaram-se esses 7 tempos. Depois disso, o rei Nabucodonosor foi curado, foi reintegrado, né, às suas atividades ali familiares e também como rei. A conclusão de tudo isso qual é, né? É que Deus pode usar uma enfermidade e faz isso até hoje, eu não tenho dúvidas, o benefício espiritual de uma pessoa. Nabucodonosor precisou sofrer um transtorno mental para abrir os olhos, para ter os olhos abertos, para atinar com as coisas, né? Como elas são de fato, para reconhecer a existência de Deus. Mas nós podemos caminhar um pouco mais nisso. Podemos ver à luz da palavra de Deus, das escrituras sagradas, que transtornos mentais podem ser produzidos por forças espirituais malignas até. Deus permite que seres espirituais possuam uma pessoa, gerando transtornos físicos e espirituais. O texto clássico sobre o estudo da loucura no Antigo Testamento, além deste de Nabucodonosor, é o que fala de Saul, né? Primeiro rei da monarquia de Israel. O texto está ali narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Peço até que, se você não abrir lá, agora, 1 Samuel 18, faça isso depois e medite com mais tempo, porque vale a pena. 1 Samuel 18, que fala do rei Saul, diz assim: sucedeu, porém, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares.
Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, olhe, reparem no que diz o texto agora, a partir desse ponto. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel 18, a partir do versículo 6. Irmãos, algumas informações importantes aqui nesse texto, né? Primeiro, a causa da loucura ou dos transtornos mentais e comportamentais de Saul está clara aqui, foi a possessão de um espírito maligno. A narrativa não deixa dúvidas disso. No dia seguinte, um espírito maligno se apossou dele. Aliás, irmãos, uma nota aqui é que esse espírito maligno foi enviado da parte de Deus. Isso, irmãos, nos mostra a soberania de Deus. Nos mostra também que até mesmo quando as forças espirituais malignas agem, elas agem cumprindo o querer do nosso Deus. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Ele que já estava com o coração escancarado, né, a tudo que é ruim, porque ele começou a não ver a Davi com bons olhos, começou a invejá-lo, não é? Tinha ciúmes, não é? Porque as mulheres ali cantavam, festejando mais os feitos de Davi do que os seus próprios feitos, e aí Deus mesmo envia um espírito maligno para tomar conta. Ele foi possuído por um espírito maligno, ou um demônio, não é? A possessão demoníaca, como nós sabemos, é ensinada na Bíblia como a causadora de transtornos assim. Transtornos mentais, transtornos físicos, transtornos emocionais. Ela é uma realidade espiritual que só vai deixar de existir quando as forças espirituais do mal forem aniquiladas, definitivamente destruídas, o que vai acontecer no dia do Senhor, no dia da segunda vinda do nosso Redentor. É interessante, irmãos, que a psiquiatria rejeita isso, né? Rejeita a existência da possessão demoníaca. Vê apenas como distúrbios de natureza psicológica, né? Como uma histeria, né? É por isso que nós sempre temos agora pontuado que nós não podemos desprezar as ciências psicológicas, né? A psiquiatria também, mas nós sabemos que elas não têm o temor do Senhor, não é? Elas não creem em Deus e não estão ali nem dispostas a entender o relato bíblico. Portanto, elas devem ser seguidas e observadas até certo ponto, né? Porque quando a psiquiatria classifica como um distúrbio, uma histeria ou um quadro de esquizofrenia, algo que pode ser uma ação demoníaca, nós devemos nos levantar e falar: opa, até aqui, mas a partir dali a coisa já muda, né? Apesar de enxergar a ajuda, o auxílio, né, das ciências psicológicas, da psiquiatria aqui no caso, nós discordamos disso e nós sabemos que há diferença, mas muitas vezes é difícil distinguir entre transtornos mentais e possessão demoníaca. Mas eu mesmo, irmãos, no lidar com as pessoas, no pastorado, eu já vi, já lidei com pessoas que claramente era transtorno mental e que, em outros casos, era também algo de uma ação demoníaca. Precisamos pedir discernimento para Deus para lidar com isso. Outro ponto, irmãos, é que as evidências, aqui falando desse texto ainda, que fala da possessão de Saul, as evidências do transtorno mental de Saul são várias aqui, né? A inveja, a rejeição, a desconfiança, o medo, a raiva incontrolável, desejo de matar, né? Instinto assassino.
Nós não estamos falando aqui que não houve no coração de Saul esse pecado ou esses pecados. Não estamos aqui tentando tapar o sol com a peneira, justificar as ações erradas de Saul como tudo, colocando tudo nas costas do diabo, né? Mas está claro aqui que foi uma ação demoníaca na sua vida. Antes mesmo da ação demoníaca, ele já estava pecando com isso. Então, é uma juntada aqui, né, de coisas. O coração pecaminoso dando espaço à ação demoníaca. E nós sabemos que isso aconteceu mesmo antes desse relato que a gente leu aqui. Ele já havia evidenciado estas coisas quando ele foi censurado pelo profeta Samuel. Depois você pode ler no capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E após essa possessão, a vida de Saul também foi marcada por atos insanos, né? Várias tentativas de assassinar Davi, o assassinato de todos os sacerdotes de uma região, de uma cidade chamada Nob, a prática da mediunidade e, por fim, o cúmulo de tudo isso, o próprio suicídio, né? Nós lemos isso no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Agora, irmãos, alguns fatos para a gente encerrar aqui que precisam ser colocados, né? Os transtornos mentais na Bíblia podem ser diagnosticados com vários nomes, né? É o mesmo caso da doença mental descrita como lunático. Você se lembra disso? Refere-se a uma suposta influência da lua sobre a mente da pessoa, gerando desequilíbrio, né? Então, hoje em dia a gente fala assim, o fulano de tal está no mundo da lua, né? Quando a gente quer dizer, ó, ele está tão desligado, ele anda tão fora da casinha, né? Tão desligado das coisas. Mas é mais que isso, a expressão lunático, ou no mundo da lua, tem a ver com um desequilíbrio mental, emocional, né? Mateus 4:24 fala sobre isso. Sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Então, pode haver uma diferenciação aqui entre possessão demoníaca e transtornos mentais, nessa expressão lunático, né? Mas é interessante nós mencionarmos aqui. É interessante também, irmãos, que Mateus capítulo 17 registra o pedido de um pai a Jesus. Ele diz, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. É interessante porque essa palavra lunático, seleniazomai, no grego, ela é interpretada em algumas traduções bíblicas como epilepsia. No grego também, né, significa um acesso, um ataque, a expressão epilepsia. No entanto, irmãos, a palavra epilepsia não aparece no texto de Mateus 17. Então, Jesus pode ter curado pessoas com epilepsia, mas no caso desse menino levado a Cristo pelo seu próprio pai, ele foi curado de possessão demoníaca associada com sintomas de epilepsia, né? Ele tinha ataques, ele caía no fogo, caía na água. Isso não quer dizer, irmãos, que a causa da epilepsia é sempre de natureza espiritual, nós precisamos diferenciar isso. Eu fecho a minha palavra hoje aqui, falando também que na Bíblia transtornos mentais são vistos até de forma figurada, né? A loucura é sim um dos principais transtornos mentais citados na Bíblia, mas ela é vista de forma figurativa. Loucura é tratada como um comportamento sexual inadequado. Loucura é citada como sendo uma decadência moral, como perversidade, como insensatez, como maldade, como fúria descontrolada. Louco é o ateu, o insensato, que nega a existência de Deus, o avarento, que nega, ou melhor, confia mais nas riquezas do que em Deus, né? É classificado na Bíblia como sendo louco. E até mesmo aquele que serve a Deus de forma apaixonada, no melhor sentido dessa expressão, é citado como louco. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, nós somos loucos por causa de Cristo.
vale essa diferenciação para a gente não taxar todas as palavras louco, loucura na Bíblia como sendo uma referência a um transtorno mental. Concluo aplicando aqui de forma bem prática o que nós pudemos trazer hoje. Primeiro, os transtornos mentais são enfermidades que atingem ou podem atingir todas as pessoas, inclusive aqueles que acreditam em Deus. A fé não dá imunidade às doenças mentais. Abre-se, no entanto, um parêntese dizendo que muitas vezes Deus envia esses transtornos mentais para disciplinar o seu povo, os seus servos. Fiquemos atentos para isso. E ele pode aplicar isso também na vida de descrentes, com o fim de quebrantar o coração endurecido e tomado de soberba e de arrogância. Nós podemos dizer também que o ateísmo e tantas outras coisas, como citamos agora há pouco, são vistas na Bíblia como um ato de loucura, de insanidade. Os transtornos mentais podem ser tratados por médicos, por especialistas das ciências psicológicas, psiquiátricas, é verdade. No entanto, nós precisamos tratar também do coração da pessoa diante de Deus. Todo tratamento que desconsidera, né, o aspecto espiritual desses transtornos mentais não será completo e, portanto, se tornará ineficaz. A Deus completar o entendimento de tudo que vimos aqui. É verdade que foi de uma forma muito resumida. Convido você a orar agora, pedir que Deus abra o nosso entendimento, que haja mais temor de Deus ainda no nosso coração, quando nós entendemos essas coisas, né? Como é que Deus pode tomar um descrente para quebrar o orgulho dele e enviar um transtorno mental? Como é que Deus faz isso com o seu próprio povo, né? Porque Deus é Deus e porque Ele quer nos ensinar sempre. Vamos orar agora com os nossos queridos da família. Até o nosso próximo estudo, a nossa próxima devocional. Se assim Deus quiser, Deus o abençoe.